E aí galera, esse é o canal Espaço Geográfico e antes de iniciar esse vídeo já se inscreve no canal, já deixa seu like e compartilha com os amigos nas redes sociais, beleza? Tamo junto! Pessoal, me chamo Carlos e eu vim aqui falar com vocês sobre um processo que está sendo muito utilizado na parte urbana de geografia e esse é o processo chamado de gentrificação. Mas o que é o processo de gentrificação? Primeiro você precisa saber que gentrificação deriva de uma palavra inglesa, gentry, que significa aristocracia ou burguesia. Então, o que seria o processo de gentrificação em si? É nada mais nada menos que o aburguesamento de uma determinada região, que mais lá na frente eu vou explicar para vocês melhor. Ruth Glass foi uma socióloga britânica que foi a pioneira a utilizar essa abordagem de gentrificação. Ela pegou os processos de mudanças residenciais, em áreas que eram carentes, áreas que eram cheias de mazelas sociais e em bairros deteriorados, certo? O processo se iniciou com o que teve como berço dessa gentrificação foi a cidade de Londres, pós-guerra mundial, onde esse processo de urbanização estava muito frequente, muito eloquente na cidade e essa população de classe média alta resolveu migrar para bairros pobres, expulsando involuntariamente a população pobre desses locais para que elas pudessem se concentrar em outras áreas, Em outras palavras, a gentrificação seria a substituição da camada de uma parcela pobre dessa população por uma parcela rica. Isso seria dado nas áreas centrais ou mais próximas. Como se daria essa substituição? Essa parcela da população pobre que é segregada, eles não conseguem acompanhar a dinâmica socioeconômica que vai acontecer ali naquele espaço proveniente do capital imobiliário, certo? Então, a partir desse momento que essas populações pobres não conseguem acompanhar essa dinâmica socioeconômica, eles começam a gerar novos espaços segregados em outras áreas, certo? Eu vou criar agora um quadro aqui para vocês extraordinário, que é para vocês entenderem melhor esse processo através de alguns exemplos. Um exemplo regional, um exemplo bem local, que é na nossa cidade, que inclusive eu utilizei no meu TCC com o meu amigo Jonathan Costa, que ele está assistindo a gente aqui, eu tenho certeza. E eu vou apresentar para vocês já. Como exemplo para vocês, eu vou trazer um pequeno exemplo, não muito distante, no ano de 2015, de um processo que foi feito em Londres, certo? Que alguns manifestantes se mobilizaram na frente de um estabelecimento que era um café e eles fizeram um pequeno protesto devido às mudanças socioeconômicas que ocorreram ali no entorno daquele bairro, devido à especulação do capital imobiliário. Então isso foi no ano de 2015, onde esses manifestantes se juntaram para protestar sobre esse processo de gentrificação que ali ocorria. Bem, vou trazer para vocês um exemplo nacional que ocorreu na cidade de São Paulo, que ele é utilizado inclusive no filme do Emicida, onde ele faz uma contextualização histórica no filme dele, para poder explicar. Ele pega um ponto interessante, que é a questão da gentrificação que ocorreu na urbanização de São Paulo. Como a ascensão de São Paulo como uma capital financeira do país, ela estava tendo uma força muito grande, ela começa a provocar um processo ali na área do Teatro Municipal, que ali eles conhecem como centro, eles começam a formar uma força muito grande ali e começam a ocorrer o processo de gentrificação ali naquele espaço. Ele começa a tirar aquela população daquele local para instalar uma população mais alta, digamos assim, como a gente pode dizer. Mas também a gente sabe que a maior parte dessa população pobre que existe ali, ela também é uma população preta. Então o Emicida se utilizou dessa parte da história para explicar o que foi a história dele, a participação naquele processo. Então isso aconteceu na região central da capital paulista, onde eu falei para vocês que está localizado o Teatro Municipal de São Paulo, como vocês viram. Então essa população de menor poder aquisitivo, ela foi completamente substituída e essa população criou novos espaços,
que a gente pode hoje em dia também denominar eles de favelas, né? São espaços dentro da favela que são criados com essa população preta, pobre, que foi afastada desse processo. Então, como exemplo local, eu vou usar o mesmo lugar que nós usamos no nosso TCC, eu e meu amigo Jonathan Costa, onde a gente também falou de gentrificação. Aqui em Belém do Pará, nós temos uma avenida no centro da cidade chamada Roberto Camelier. Essa avenida é cortada por 3 bairros. A Batista Campos é o primeiro bairro, ele é um bairro popularmente conhecido, economicamente falando, é uma população mais rica, certo? A Jurunas e Condo seria outra parte desse processo, que também é localizada nessa avenida, né, que corta essa avenida, é localizada aqui em Belém do Pará também. Então, Jurunas e Condo seria parte desse processo da população pobre que existe ali naquele local. Os investimentos provenientes da prefeitura, do governo, chegam com mais rapidez na área da Batista Campos e não se estende às outras áreas, ou se estende em menor parcela. Então, o que acontece nessa área da Avenida Alberto Camelier? A Batista Campos, ela com seus empreendimentos imobiliários, prédios, condomínios de luxo que tem ali naquele local, ela consegue ir esmagando a parte do Jurunas e da Condo. E essa população, que antes também vinha desde a Batista Campos, ela começa a ocupar outras áreas dessa avenida, certo? Começa a ocupar as margens dela, os processos, as ações públicas não começam a aparecer nem em Jurunas, nem em Condo, mas na Batista Campos a gente entrevistou algumas pessoas, inclusive, e essas pessoas falaram que em questões de segurança, em questões de coleta de lixo, eles são bem mais assistidos que as outras áreas. Inclusive, parte dessa população fala que as áreas de Jurunas e Condo são áreas mais marginalizadas, ou seja, daí você vê o poder segregador onde essa parte da Batista Campos consegue colocar, né, em Jurunas e Condo. Então, galera, esse aqui foi mais um vídeo, né, bem curto do canal Espaço Geográfico que a gente fez para que fique um pouco entendido sobre o que é o processo de gentrificação. E aos poucos, nas redes sociais, a gente vai postando alguns links, algumas matérias para vocês ficarem bem por dentro do nosso assunto. E também não esquece de compartilhar com os amigos, de fazer suas leituras, utilizar na sala de aula, beleza? Tamo junto e é nóis!